Fala galera, Felipe Marins na área, estou aqui com o meu grande irmão e mestre Fernando Maradona e hoje nós vamos falar para vocês nós vamos passar 3 dicas para você que quer desenvolver o seu dorsal, que é um grupo muscular que é muito difícil de ser trabalhado, não é mesmo, Maradona? Cara, grande parte dos atletas que estão performando em cima dos palcos estão ficando numa qualidade de físico, né, em defasagem, porque não tem um dorsal de responsa. E na verdade o dorsal, falo por mim, por experiência própria, era um ponto fraco no meu físico, porque eu não sabia treinar. Maradona, eu como um atleta, já há tempo competindo, percebi que eu não treinava da maneira adequada, porque envolve muita coisa o treino de costas, ele é bem complexo, ele não é tão simples quando a galera acha que é simplesmente puxar. Concordo, número, gênero e grau. Não é que as suas costas não saem porque é falta de genética, é falta de estímulo. E às vezes o seu treino está te sabotando. Vamos dar moral pra galera? Bora. Dicas importantes. Fica ligado, vem com a gente. Bom, galera, vou perguntar pro Mará aqui uma coisa muito importante. Para você desenvolver um bom dorsal, você precisa ter largura, precisa ter espessura e você também precisa saber o que treinar. Quais são os 3 exercícios mais importantes para que o cara consiga ter uma dorsal larga, uma dorsal espessa? Bem simples. Nós temos as puxadas e as remadas. E as remadas tem que fazer... as remadas de ladinho? Não. Calma. Sem polêmica. Vamos deixar o de ladinho com a galera que gosta de fazer de ladinho. Com a gente é papo reto. O básico tem que ser feito, cara, sem lero-lero. E o feijão com arroz bem feito é melhor do que o detalhe. Então, eu acho que é o seguinte, dentro do meu físico, as puxadas e as remadas são exercícios que não podem ficar de fora, porque vão trabalhar tanto a espessura quanto a largura. E dentro das remadas, vão trabalhar a varredura do grande dorsal, porque o grande dorsal tem várias inserções, mais altas a nível torácico, mais baixas a nível lombares e a nível ilíaco. Então, dependendo da posição e do vetor de força, vai trabalhar uma região. Então nós temos as remadas, né, com barra, e também nós temos as remadas curvadas, que trabalham um vetor de baixo para cima. Nós temos as remadas, né, remada baixa, que é de frente para trás, e as puxadas de cima para baixo, fazendo a varredura de todo o grande dorsal, garantindo que todas as fibras desse músculo sejam ativadas. Então não podemos ficar sem esses 3 exercícios. E outra questão, tem muita gente que não sabe, mas a nossa escápula tem uma ação muito interessante com relação também ao desenvolvimento das costas, né, Maradona? Cara, porque ela não tem ligação com o grande dorsal, ponto, porque não tem inserção. Algumas variações anatômicas podem existir, o grande dorsal ter uma inserção no ângulo inferior da escápula. Bom, mas grande parte das pessoas não tem. Mas tem no trapézio, né? Mas tem do trapézio e também insere no ombro. E o ombro está ligado na escápula. E se você deixa a escápula solta, isso aqui, quando você puxar o grande dorsal, eu não tenho um ponto fixo. Ela fica instável e toda instabilidade gera menor precisão. Então, você ter uma precisão da estabilidade da escápula garante você ter uma precisão da movimentação do seu braço nas extensões e aduções que são cruciais para você ter um acionamento do grande dorsal. Então a escápula, o segredo é controlar a escápula durante o exercício para que o ombro gere um ponto fixo para que o seu braço tenha uma boa alavanca. Fica a dica. Então vamos embora. Vamos lá? Então o primeiro exercício, nós vamos fazer as puxadas. As puxadas, elas têm que ser trabalhadas de cima para baixo. Então, evite de inclinar o tronco para trás. Se você inclina o tronco para trás e faz o movimento, você está fazendo uma remada. Então, o movimento das puxadas é de cima para baixo. Evite o cotovelo rodar internamente. Direcione para baixo, cotovelo para frente, direcionando para o seu quadril. Isso garante o direcionamento da força para as fibras longitudinais do seu grande dorsal. Não estica o cotovelo. Se você esticar o cotovelo, você perde a conexão, interferindo sobre o tempo sob tensão, que para a hipertrofia, cara, é a chave interessante para que você mude a conformação da sua musculatura. Beleza? Vamos pro próximo? Bom, galera, próximo exercício aqui, ó, remada baixa. Mará, conta um pouco pra galera. Qual que é o maior erro que a galera comete fazendo esse exercício? E eu acredito, na minha opinião, quando a pessoa ela joga o tronco para trás. Porque em vez de jogar o grande dorsal, vai trabalhar os escápulo-humerais e muito trapézio. E o grande dorsal, ele tem que trabalhar nesse sentido anterior para posterior. Se eu jogo para trás, eu estou puxando de baixo para cima e ativando
outros músculos que não é interessante trabalhar nas remadas, que o trabalho de trapézio é desnecessário nesse momento. Então, eu vou soltar a escápula, junto a escápula, e depois eu faço a extensão do ombro. Dominei o movimento, eu posso incrementar com leve inclinação do tronco, aumentando o alongamento do grande dorsal, que para hipertrofia é importante. Quanto mais alongado, mais ele vai trabalhar. Maior torque, maior estímulo para hipertrofia. E ainda posso fazer estímulos com flexão da coluna, aumentando ainda mais o estiramento do grande dorsal. Que aí você vem lá na frente, estende, inclina, junta e depois estende o ombro. E lembrando de não voltar para trás, né? Não pendular. Sem exceder a extensão do tronco. Por quê? Para você manter o estímulo diretamente no grande dorsal. E se o cara tem ele tem essa mobilidade até para ele alongar um pouco mais para frente, esticar mais, é um detalhe muito importante, mas ele tem que ficar muito esperto com o core dele também nesses movimentos, né? Por quê? Porque você tem que dar muita estabilidade no core, porque você com flexão, com compressões, isso gera vulnerabilidade na sua região lombopélvica. E a lombar, ela pode gritar e ficar mais vulnerável. Bom, mas calma, se você é iniciante, evite de movimentos complexos. Faça o simples. Estenda a coluna, mantenha a fixação do tronco, faz o movimento apenas na escápula e no ombro. Ficou fácil? Você vai associar as inclinações do tronco. Ó. Inclina o tronco, ó. Inclina, junta, estende. Solta o braço, solta a escápula, inclina o tronco. Dominou? Aí você vai associar as flexões da coluna, estende a coluna, inclina o tronco, junta a escápula e faz o movimento. Outra coisa que eu gosto muito de fazer também, Mará, é pensar que eu tenho que jogar o meu cotovelo para baixo, em vez de levantar ele para cima. Se você, quanto mais abduzido o cotovelo, mais deltoide posterior na jogada. Para que você tenha uma boa otimização do grande dorsal, o cotovelo mais próximo do seu corpo vai garantir os melhores estímulos para essa região. Muito bem colocado, Felipe. Boa dica. Vamos para o próximo exercício. Galera, o Mará não quer que eu pergunte, ele não quer saber das remadas de ladinho, mas eu vou perguntar. Mará, seguinte, cara, eu não tô aguentando, eu tenho que te perguntar. E as remadas de ladinho? Todo mundo tá fazendo, a molecada, os Enzo nessa academia, tá todo mundo fazendo. De ladinho, você tá de sacanagem. Por que não pode fazer? Não. Tem eficiência? Poder, explica pra galera. Galera, poder você pode. A musculação, você pode tudo. Mas tem coisas que vão fazer resultado e tem coisas que são desnecessárias. Se eu falo que de ladinho dá certo, depende para a pessoa. Se a pessoa está trabalhando detalhe do detalhe do detalhe, já tem uma musculatura madura, é um atleta de ponta e está trabalhando, às vezes, alguns ajustes, legal. Mas se você está começando, não adianta construir o prédio pelo último andar, trabalha os alicerces. Então, faz o básico. O primeiro, unilateral, né? Faz parte. Fazer o de ladinho para gerar maior estímulo, maior alongamento, né, de estiramento do músculo, tem uma correlação com a hipertrofia. Mas o de ladinho é muito complexo. Se você é iniciante, talvez você não vá adequar a técnica à sua realidade. Então não faz sentido o cara não saber fazer uma boa remada, uma boa puxada e já fazer uma de ladinho, sendo que na realidade o básico vai funcionar muito melhor do que uma remada de ladinho. Eu acho que é perda de tempo. Não que seja certo ou errado. Eu já não acredito que é certo ou errado, mas de uma forma desnecessária. Se você quer ter resultados, cara, fantásticos. Então fala mais um exercício, já que a de ladinho a gente já explicou para vocês, né, como funciona. Fala mais um exercício que é importantíssimo para o dorsal. Vem comigo. Bom, as remadas, cara, são cruciais e ela está relacionada, né, a um trabalho unilateral. Se você gosta de ladinho e gosta de fazer um lateral, o unilateral tem as suas relevâncias, seus benefícios e vantagens. Então, o serrote, cara, não pode ficar de fora. Na verdade, o serrote, ele também é chamado de remada unilateral, né, Mara? É isso. Remada unilateral com halteres ou serrote. Então, ele é um exercício que eu particularmente gosto muito e ajudou demais a desenvolver o meu dorsal. As remadas, na verdade, eles vão trabalhar, né, nesse posicionamento que o Mará está fazendo aqui, eles trabalham mais a parte mais inferior do seu dorsal, né, Mará? E isso vai trabalhar, de uma certa forma, a parte mais
tóraco-lombar e tem uma correlação muito eficiente para o desenvolvimento das suas pessoas. Bom, antes de começar com o serrote, lembre-se, a posição do seu tronco ele é crucial. Tem muita gente que fica aqui e o seu quadril fica torto. É como se a sua perna fosse uma perna de pau, para você ter o apoio. Segundo ponto, não fletir a coluna, estenda a coluna, junta a escápula, não traz o halter em direção ao ombro, vai trazer em direção ao quadril. Não suba muito, porque aí você tira do dorsal e gera acionamento no deltoide. Então a incursão é aqui, ó. Quanto mais colado o cotovelo, mais dorsal, menos deltoide. São parâmetros que devem ser dominados por você quando você quer um exercício de qualidade, precisão e resultado. Então é isso aí, galera. Segue essa dica aí, você que quer desenvolver um bom dorsal. E, obviamente, existem outros exercícios que são importantíssimos, mas sempre procure trabalhar remadas e puxadas e, principalmente, os básicos, né? É isso aí. O feijão com arroz tem seu lugar e o básico dá resultado. É isso aí. Tamo junto, galera.